A paz do Senhor, meus amados irmãos. Este que vos fala é o pastor Carlos Viana, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Shekinah, localizado na cidade de São Sebastião, Brasília DF, presidida pelo pastor João Costa. E nesta ocasião eu estou aqui para vos trazer o resumo da nossa lição do próximo domingo, 10 de maio de 2020, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta que Paulo escreveu aos Éfesos, capítulo 2, versículo 11, que nos diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática nos diz que, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11 e 12, e na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. E eu vou pedir que os amados irmãos façam a leitura desses dois textos aí nas vossas casas. Queridos, nesta lição, Paulo, o autor da carta aos Efésios, lembra aos gentios de sua condição espiritual antes de serem alcançados pela graça salvadora. Antes da regeneração, portanto, os gentios, por serem considerados pelos judeus incircuncisos, estavam privados das bênçãos redentoras do Criador. Estavam sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Neste domingo, teremos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia divina. Antes da vinda de Cristo, gentios e judeus encontravam-se separados uns dos outros. Isso porque os judeus achavam que sua fé e suas tradições os colocava acima de todos, e os gentios, por confiarem demasiadamente em suas realizações, poder ou posição. Entretanto, Cristo derrubou as barreiras entre gentios, as barreiras que gentios e judeus haviam construído entre si, conforme Paulo destaca no capítulo 2, versículo 13 e 14 desta epístola. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, no caso os gentios, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, gentios e judeus, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Para entendermos melhor as razões desta separação, é importante conceituarmos a palavra circuncisão e o seu significado espiritual no passado, somente para os judeus, e no presente, em Cristo, tanto para judeus como para gentios. Circuncisão, na prática, é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Este ato estava prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus.
Este, nos diz a palavra, é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11. Portanto, quem não era circuncidado era tido como incircunciso e excluído da aliança. A circuncisão para Deus e para judeus tem vários significados. Poderia ser um sinal de obediência, um sinal de pertencimento ao povo a quem Deus fizera um pacto, mas, sobretudo, circuncisão era um símbolo, ou significava tirar a velha vida de pecado, purificando o coração e dedicando a si mesmo a Deus. Neste aspecto, a circuncisão apontava para a santificação e purificação requerida do povo escolhido, conforme Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que nos diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. A circuncisão, acima de tudo, queridos, separava o povo de Deus de seus vizinhos pagãos, ou seja, os gentios. Nos dias de Abraão, quando esse pacto foi firmado, isso era essencial para desenvolver a pura adoração ao verdadeiro Deus. Embora Paulo, em sua epístola, reconheça que os gentios não faziam parte da circuncisão, ele deixa claro que o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. O que Paulo queria enfatizar era a boa nova do Evangelho de Cristo, que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a verdadeira circuncisão foi feita no interior. Mas a verdadeira circuncisão é feita no interior, no coração do homem, como nos diz a palavra, e vos darei um novo coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 29 nos diz: mas é judeu, portanto gentios e israelita, o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Desta forma, amados, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas o sim ser uma nova criatura. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, verso de número 15. Esse assunto gerou tantas discussões e debates na igreja primitiva que culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que deliberou, sob a orientação do Espírito Santo, que na nova aliança a circuncisão somos nós, judeus e gentios, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, verso de número 3. Se a circuncisão, realizada apenas na carne e realizada por mãos humanas, era incapaz, por si só, de conduzir os judeus à salvação,
Paulo quer deixar claro para os gentios que a sua religiosidade também era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, conforme João capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos, disse Cristo, o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Antes da regeneração, ou seja, antes de conhecermos a Cristo, nós, chamados de gentios, vivíamos imersos no paganismo e éramos escravos do pecado. Éramos também separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos e promessas. Isso significava que nós não podíamos usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, conforme Romanos capítulo 9, versículo 4, que são israelita, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Nessa perspectiva, queridos, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E deste modo, os gentios, isto é, nós, estávamos fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber e o que Paulo vai revelar na sua carta aos Efésios era que por meio de Cristo, eles também, ou seja, nós também nos tornaríamos descendência de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo de número 29. Ora, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios não tinham conhecimento dos pactos estabelecidos entre Deus e o povo escolhido, os judeus. Estes pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, ou seja, da chegada de Cristo, do advento de Cristo. Dentre estes pactos, destacamos o pacto abraâmico, o pacto mosaico, que está lá registrado em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14, e o pacto davídico, que encontra-se registrado em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 ao 16. E eu quero destacar aqui o pacto abraâmico, porque fica claro que neste pacto Deus estabelece uma aliança entre ele e o seu povo. E esta aliança, num pacto abraâmico, se estendia as bênçãos concedidas a Abraão a toda a humanidade, conforme está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, que assim nos diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estes pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção dele, não tinham conhecimento dele, e por isso estavam desprovidos de qualquer promessa ou esperança de salvação. Agora, uma vez regenerados e justificados em Cristo, lhes é revelado a grandeza do amor e da graça divina. De alienados da promessa, por meio do sangue de Cristo, nós, os gentios, nos tornamos herdeiros da maravilhosa promessa em Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a nosso respeito, o apóstolo fala: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, os gentios, que outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Paulo, em seu tratado aos Efésios, destaca que a antiga condição dos gentios era lamentável, e de fato era, pois estes estavam desprovidos de esperança e sem Deus na vida. Desta forma, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Mas no capítulo 2 de sua carta, Paulo traz à memória dos gentios aquilo que lhes traria esperança e certeza e alegria de salvação, quando ele lhes escreve no capítulo 2, versículo 1 e versículo 19 e 20. Cristo vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Finalizo a nossa lição deste domingo fazendo a leitura da conclusão elaborada pelo autor da revista, o pastor Douglas Batista, que nos diz: noutro tempo, nós éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desconhecíamos a promessa de salvação que Deus havia destinado a toda a humanidade desde a fundação do mundo. Vivíamos também desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então este amor nos aproximou de Cristo e de Israel. Desta forma, este amor incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. A isso, queridos, nós chamamos de graça. Bendito seja o seu santo nome, o nome de Jesus Cristo, para todo o sempre. E antes de encerrar, eu gostaria de orar para que o Senhor vos abençoe ricamente através desta palavra e vos conceda a alegria da salvação, a esperança de salvação, que mesmo em meio a este momento difícil pelo qual nós passamos, nós possamos viver em paz, porque estamos debaixo das potentes mãos do Todo-Poderoso, guardados em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta rica e maravilhosa oportunidade que tu me concedeu, Senhor, de ministrar a tua palavra à tua igreja. Que esta palavra penetre profundamente nos corações, trazendo esperança, paz. Possa, Senhor, essa palavra possa edificar e consolar, Senhor, aqueles que esperam a tua volta gloriosa. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda o teu povo em meio, Senhor, a esta confusão pelo qual atravessa não apenas o nosso Brasil, mas o mundo. Protege-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda enfermidade, livra-nos deste vírus, Senhor, que anda assolando a terra.
Guarda o teu povo, ó Deus, abençoa-nos, ser conosco, alegra o nosso coração com a tua presença e com a presença sobrenatural do teu Espírito Santo, Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, meus amados, e espero revê-los muito em breve no templo, para que juntos possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor num grande e lindo coral. Que Deus vos abençoe. Amém.